Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre eletricidade, cargas elétricas, condutores, isolantes e eletrização de um corpo. Não é de hoje que o homem ele observa a natureza. Eles tentam compreender os fenômenos naturais, né? E com a energia não seria diferente. Pois o homem ele observa os fenômenos elétricos antes mesmo da descoberta da eletricidade. Na Grécia, o matemático Tales de Mileto, ele observou que ao esfregar um pedaço de âmbar, que é um tipo de resina fóssil, ela tinha a capacidade de atrair outros objetos, da mesma forma que os ímãs atraem esses metais. E os gregos, eles associavam este fenômeno ao magnetismo, pois eles acreditavam que esses materiais tinham alma, porque eles eram capazes de movimentar outros objetos. Porém, hoje sabemos que a eletricidade ela é uma área das ciências da natureza, mais especificamente da física, que estuda os fenômenos relacionados com as cargas elétricas. Os tipos de cargas elétricas. As cargas elétricas, elas são uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo que a carga próton é positiva e a do elétron ela é negativa e a do nêutron ela é nula. Então, as cargas positivas chamamos de prótons, as cargas negativas chamamos de elétrons e a carga nula nós chamamos de nêutron, tá? Lembrem disso. A interação entre as cargas, elas ocorrem da seguinte forma: as cargas de sinais iguais, elas tendem a se repelir, uma se afasta da outra. E as cargas de sinais diferentes, elas tendem a se atrair. Um exemplo, as cargas positivas lá, né, as cargas de próton, elas tendem a se repelir, assim como a de elétrons também, que são negativas. Já as cargas diferentes, elas se atraem, né? É aquela velha frase de que os opostos se atraem. Corpos eletrizados. Um átomo de um corpo pode receber ou ceder cargas elétricas a outros átomos de diversas maneiras. E quando ocorre esse recebimento ou essa perca, ou seja, ceder, chamamos de eletrização. Quando a quantidade de elétrons e prótons é igual, dizemos que este corpo ele está eletricamente neutro, tá? Quando as cargas são iguais, a quantidade delas. Já quando a quantidade de elétrons for maior do que o número de prótons, ou seja, né, as cargas negativas forem maior do que as cargas positivas, nós dizemos que esse corpo está eletrizado negativamente ou carregado negativamente. Já quando a quantidade de elétrons for menor que a quantidade, né, ou seja, o número de prótons de cargas positivas, nós dizemos que esse corpo está eletrizado positivamente ou carregado positivamente, tá? Guardem essas nomenclaturas. Como eletrizar um corpo? A eletrização é o processo de retirada ou processo de acrescentar elétrons a um corpo neutro para que ele fique eletrizado. E esse processo de eletrização de um corpo, ele pode ocorrer por atrito, contato ou indução. Eletrização por atrito é quando duas substâncias são atritadas, né, fazendo com que ocorra
a migração de elétrons de uma para outra. A que recebe elétrons adquire carga elétrica negativa, ou seja, é eletrizado negativamente, e a outra, perdendo elétrons, adquire cargas elétricas positivas, eletrizando positivamente. Um exemplo de uma eletrização por atritos é no caso aqui do vidro e do algodão, né? Eles têm cargas neutras. Nós vimos que as cargas neutras é quando eles têm, né, a mesma quantidade, né, de cargas elétricas iguais, então eles estão neutros. A partir do momento que eles foram atritados ali entre um outro, né, encostou ali e criou um atrito, quando eles são separados, o que ocorre? Ocorre uma eletrização daquele corpo, né? Nesse caso aqui, o vidro ficou eletrizado positivamente. Por quê? Porque ele perdeu, né, elétrons. E o outro adquiriu carga positiva, o caso do vidro. Já o algodão, ele adquiriu, né, ele recebeu elétrons e adquiriu carga negativa. Então, ele ficou eletrizado negativamente. E daí, quando são dois corpos neutros, né? Quando um deles fica eletrizado, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Foi o exemplo que nós observamos agora, tá? Do vidro e do algodão. Eletrização por indução. Esse processo, ele é baseado no princípio da atração e da repulsão das cargas elétricas. A eletrização por indução ocorre quando aproximamos um corpo eletrizado, ou seja, aquele que possui cargas positivas ou negativas, e denominamos o corpo eletrizado como um indutor, e aquele que vamos aproximar, né, que é o corpo neutro, nós o chamamos de corpo induzido. Tá? E ambos terá que ser ligado a um suporte isolante, que é essa hastezinha aqui, onde aparece uma mãozinha segurando, né, e a outra que está presa ao corpo induzido, tá? Então, vamos observar aqui, nós temos a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Na imagem 1, basicamente, é para a gente conhecer quem é o corpo induzido e quem é o indutor, né? Nós observamos aqui, a princípio, que o corpo indutor, ele apresenta cargas positivas, tá? E na segunda imagem, nós observamos as cargas elétricas, tanto do induzido, e nós sabemos que o corpo neutro, que no caso é o induzido, para ele ser corpo neutro, ele necessita ter as mesmas quantidades de carga elétrica, tanto positiva quanto negativa, tá? Aí, a partir do momento que o corpo indutor, ele se aproxima do corpo induzido, como nós sabemos que o induzido, ele vai ter a mesma quantidade de positivo e negativo, e nós sabemos também que as cargas elétricas iguais, elas se repelem, né? E as cargas opostas, elas se atraem, não é isso? Então, aqui nesse processo, as cargas iguais, elas vão se ligarem, né? Que é o caso da positiva com a negativa, que nós observamos aqui, ó. Esse sinal negativo vai se ligar, né, ao corpo indutor, ele vai estar ali próximo, né, induzindo essa atração entre a carga positiva e negativa. Daí, nesse momento, ocorre a ligação, certo, de um fio terra. Por quê? Porque a terra, de modo geral, ela é um bom condutor, né, negativo, de cargas elétricas, e faz com que essa carga positiva aqui do lado, olha, ela seja neutralizada. Então, ela vai se atrair com os elétrons da Terra a partir desse fio, né? Tá vendo aqui, olha, um sinalzinho negativo, mostrando lá do elétron que ele está se ligando à carga positiva do indutor. E esse processo, ele está chamando de neutralização né, da carga positiva do indutor, fazendo com que ela se neutralize, e daí, quando ocorre essa neutralização, eles cortam esse fio,
afasta o indutor e esse induzido agora, ele fica eletrizado negativamente, tá? Ele vai ficar agora, ele não vai ser mais um corpo neutro, porque a carga elétrica positiva, ela foi neutralizada, tá certo? Agora nós temos dois corpos eletrizados, um negativo e um positivo. O que era induzido ficou negativo, porque suas cargas positivas, elas foram neutralizadas a partir desse processo de indução, e o indutor, ele continua positivo, ok? Eletrização por contato. Na eletrização por contato, ela ocorre quando um condutor eletrizado é colocado em contato com um condutor neutro, ficando com cargas elétricas do mesmo sinal que o primeiro, tá? Então, nós observamos que nós temos aqui um corpo neutro, né? No exemplo do corpo eletrizado negativamente, nós temos o corpo neutro, que possui a mesma quantidade de positivas e negativas, só que o corpo eletrizado, ele é negativo, certo? Nós estamos observando que ele é negativo. E a partir do momento que houve o contato, né? Aqui durante, quando eles se afastam, percebe que o corpo neutro, ele ficou com a carga do primeiro que o tocou, né? Já o positivo, o corpo eletropositivo é o mesmo processo. Temos o corpo neutro e o positivo. A partir do momento que houve o contato, ele acaba ficando com a carga elétrica do mesmo sinal do primeiro. Então, lembrando, tá? Que por contato, quando o corpo eletrizado, ele entra em contato com o corpo neutro, acaba que ele fica com o mesmo sinal de carga, né, daquele primeiro que o tocou. Vocês já observaram que os cabos que conduzem eletricidade, eles são revestidos geralmente por plásticos ou borrachas, né? Vocês já devem ter observado na casa de vocês que geralmente as tomadas, né, o fio da energia lá que vai ligar a lâmpadazinha da casa de vocês, eles são revestidos por plástico ou por borracha, né? E nós chamamos exatamente esse revestimento de isolantes, né? Os isolantes elétricos, eles são aqueles materiais que possuem poucos elétrons livres e que resistem ao fluxo dos mesmos, fazendo com que não ocorra choque elétrico. Porque se não tivesse, né, esse revestimento, seria muito mais fácil ter acidentes elétricos, né, e que é grave, tá? Tomem cuidado com fio desencapado. E daí, essas cargas, elas não se deslocam com facilidade, fazendo com que a gente possa tocar no fio e não venhamos levar um choque, né? Graças a esse isolante elétrico. Alguns exemplos são de plásticos, borracha, vidro, tecido e madeiras. Eles são bons isolantes elétricos, tá? Já os condutores elétricos são aqueles materiais que as cargas elétricas podem se mover com mais facilidades, pois conduzem bem a corrente elétrica. É o caso da maioria, né? Ou seja, dos metais, né? A maioria dos metais, eles são bons condutores elétricos e principalmente o cobre, mas o corpo humano, o solo e o ar úmido também são condutores elétricos. Por isso, a necessidade, né, de sempre, quando estivermos manuseando algo elétrico, estejamos sempre calçados, bem protegidos, com a mão não molhada, porque acabam potencializando, né, essa condução elétrica. O planeta Terra é um bom condutor e receptor de cargas elétricas negativas. Um exemplo: se uma das pontas de um fio condutor tocar um corpo eletrizado negativamente e a outra ponta do fio tocar o solo terrestre, o excesso de cargas elétricas negativas do corpo será rapidamente transferido ao solo, tá? Esse é o primeiro exemplo, para vocês entenderem. O segundo caso, nós já estudamos sobre a eletrização por indução, né?
no caso o corpo ele esteja eletrizado positivamente, ao receber contato com o solo por meio dos fios condutor, as cargas negativas passam da Terra para o corpo, deixando-os com carga nula. Não é isso? Nós podemos observar aqui a imagem, né? Nós temos um corpo eletrizado negativamente e um positivamente. E eles estão, né, com o fio condutor ligado à Terra. Neste caso aqui, no primeiro, a ligação de um corpo à Terra o torna neutro, né? O caso deles dois aqui. E à esquerda, a carga elétrica negativa, ela flui, né, da esfera para a Terra. Já da direita, ela flui da Terra para a esfera. Nesse caso aqui, o primeiro, né, que é o excesso de cargas negativas, elas são lançadas, né, para o solo, o excesso. E neste caso aqui, que é o caso 2, a quantidade de cargas positivas que tem, ela vai ser atraída, né, pelo solo, fazendo que haja o que? Uma neutralização, tá certo? Então, a ligação de um corpo à Terra o torna neutro, tá? E casos como estes são considerados, né, que foi feito uma ligação com a Terra, ou seja, que este objeto ele foi aterrado, tá? É muito comum que a maioria das casas esteja um aparelho eletrodoméstico que usam bastante, né, energia, que eles sejam de fato aterrados para que haja essa neutralização e depois não venha a ocorrer algum acidente, tá certo? E quando um corpo ele é eletrizado por indução, suas cargas ficam separadas. E caso o lado oposto seja conectado à Terra, o corpo ele pode permanecer eletrizado. E esta é uma propriedade muito importante da Terra, que é criar esse aterramento, ou seja, essa neutralização, né, de fato, dos corpos eletrizados. E por ela apresentar um volume muito maior do que qualquer objeto que esteja, né, na superfície terrestre, ela tanto pode doar como receber grande quantidade de cargas elétricas por meio de indutores, tá? E a ligação com a Terra, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai evitar graves acidentes, né, com os corpos eletrizados. Aqui nós temos um exemplo, né, de um corpo sendo, né, sofrendo a indução, na verdade, né, da eletrostática. Neste caso aqui nós temos um bastão com material isolante, né? Que é aquele exemplo que nós vimos anteriormente, né? Ele vai tocar um corpo neutro, nesse caso aqui a carga é negativa, ele vai atrair a carga positiva. Neste fato, né? Com o excesso de carga negativa, o nosso planeta, né? A nossa Terra, ela acaba puxando, né? Através de um fio condutor. Quando esse indutor que tem a carga negativa, ele se afasta, acaba que o corpo que ele estava neutro, né, ele fica eletrizado apenas pelas cargas positivas, né? Nós já tínhamos visto isso já anteriormente. Aqui é só para nós reforçarmos a ideia e a importância do aterramento, certo, dos corpos eletrizados no nosso ambiente, seja nas nossas casas, nas indústrias, nos comércios, né? É muito importante essa neutralização para que não ocorra graves acidentes com esses corpos eletrizados, tá certo? Então, a aula de hoje ficou por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós continuamos ainda com eletricidade, né? Energia. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procuram. Um beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau.